fazer uma análise, trocar algumas informações a respeito do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Não é? Essa passagem está no famoso Sermão do Monte, onde Jesus coloca essa passagem. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Mas em tudo na vida, nós precisamos entender o contexto. Há uma frase muito famosa que diz assim: necessitamos entender o contexto para que o texto não vire pretexto. Então, dessa forma, é necessário nós bebermos da fonte, que, no meu caso, vocês já devem imaginar, é a cultura hebraica. Então, vamos analisar primeiramente essa frase. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Quem é Mamon? Quando eu já ouvi várias pessoas falando que Mamon é o Deus das riquezas, o Deus da matéria. Não é bem assim, tá? Mamon é uma palavra hebraica, foi criada pelos hebreus, tá? Então, até por volta de 600 anos antes de Cristo, ou seja, de há 2.000 anos antes de Cristo, com o surgimento da raça hebraica, com Abraão, até o êxodo para a Babilônia, na escravidão na Babilônia, que durou 291 anos, já existia a palavra Mamon. Só que a palavra Mamon, ela tinha um significado de riqueza. Mamon era riqueza. Não tinha nenhum significado de divindade. Não tinha nenhum significado de senhor. Tá? Durante 291 anos na Babilônia, o povo hebreu assimilou muito da cultura babilônica, assim como ocorreu no cativeiro do Egito. E na Babilônia existia um Deus, vários deuses, né? E entre eles existia um Deus da riqueza, um Deus dos bens materiais, que duelava contra o Deus que representava o céu, ou a divindade, enfim, que era Mamuk. Mamuk era o Deus das riquezas. Então, na cultura babilônica, Mamuk duelava contra o grande senhor para adquirir as almas das pessoas. Era assim. Tá? Quando eles conseguem a libertação do cativeiro babilônico, por volta do ano 350, mais ou menos, e eles retornam a Israel, eles trazem muito dessa cultura babilônica. Um exemplo, a figura de Satã, que até então era o adversário, como uma figura simbólica do demônio, do diabo, que nós conhecemos hoje. Tá? E a figura de Mamuk, que substituiu para eles a figura de Mamon, que passou a ser considerado o Deus da riqueza, o Deus da matéria. Tá? Então, Jesus falava para pessoas humildes e simples. E ele tinha que falar de uma maneira com que eles compreendessem, porque eles, de alguma forma,
direta ou indiretamente, através dos apóstolos, dos discípulos e até daqueles que simpatizavam com a causa, que iam distribuir essa mensagem. Então, quando ele fala não se deve servir a Deus e a Mamon, ele se vincula à ideia dupla de riqueza, colocando a conotação, a figura simbólica de um Deus das riquezas, Mamon, mas em realidade não existe. Tá? É uma simbologia apenas, como era muito habitual na cultura hebraica. Então, o que é servir? Servir. Vamos analisar assim. 90% do povo hebreu era pobre. 10% fazia parte do colégio dos sacerdotes e as autoridades romanas. A esmagadora maioria da população era pobre. Então, eles tinham uma vinculação muito entre escravo e senhor. Tá? Entre escravo e o senhor. Servo e o senhor. Tá? Então, o ato de servir era considerado um ato feito por um servo, por alguém que é um escravo, no sentido não pejorativo da palavra, mas no sentido de uma pessoa que serve. Tá? Então, não se pode servir a dois senhores, porque ele coloca um duplo sentido aí. O ato de servir é o ato de se entregar a alma. Porque na cultura hebraica significava o seguinte: você entrava para servir um mestre na casa, por exemplo, um servo do campo, um servo de casa, algum servo, que o empregado na época não existia, existia a figura do servo. Ele só era dispensado com a morte ou por algum tipo de insulto ao seu senhor. E quando ele era insultado, era mandado embora por um insulto ao seu senhor, ele poderia ser condenado à morte. Então, essa questão de servo era muito séria para eles. Eles só trabalhavam com um senhor. Aí a gente pega, olha a relação interessante que Jesus faz. A figura do servo para a cultura hebraica tinha muita relação com fidelidade. E aí a gente vai no primeiro mandamento da lei mosaica, os 10 mandamentos da lei. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão, não terão outros deuses diante de mim, e nem renderão culto soberano. Não terão outros deuses diante de mim. Eu sou o Senhor. Ou seja, eu sou o mestre, eu sou o Senhor. Eu sou aquele que faz a relação entre o mestre e o servo. Então, todos nós, na cultura hebraica, somos considerados servos de Deus. E é exatamente nesse sentido que Jesus coloca. Não se pode servir, não se pode ser servo de Deus e de Mamon. Porque se eu for servo de Deus, eu me vinculo a uma fidelidade com Deus que eu não posso servir nenhum outro senhor. E Mamon aí representa as riquezas. Então, o que ele está falando aí? Que aquele que é servo da riqueza não consegue ser servo de Deus. Não é isso? Calma.
Porque qual a consequência que algum apressado pode tomar? Então, o rico não entra no reino dos céus. Então, vamos analisar a primeira parte, a primeira passagem que Kardec coloca no capítulo 16, que é a salvação dos ricos. A passagem é assim, a seguinte: um jovem chega a Jesus e diz que está admirado com a sua mensagem, que quer segui-lo, e pergunta: o que devo fazer para entrar no reino dos céus? E Jesus responde assim: para entrar no reino dos céus, guarde os mandamentos da lei. Quais mandamentos da lei? A lei de Moisés, não é? E aí o jovem, não satisfeito com a resposta, responde assim para Jesus: mas eu já faço isso desde a minha infância. Ele olha para o jovem, olha a sutileza da resposta. Ele olha para o jovem e diz assim: se queres entrar no reino dos céus, observa os mandamentos da lei. Mas se queres ser perfeito, vai, dá tudo que tem aos pobres e ganhará um tesouro no reino dos céus. Aí volta e me segue. Nesse momento, o jovem começou a chorar e foi imensamente triste embora, porque era muito rico. Perceba, meus irmãos, olha a sutileza. Se queres entrar no reino dos céus, cumpra os mandamentos da lei. Mas se quer ser perfeito, e o que é ser perfeito? Questão 100 a 112 do Livro dos Espíritos, a escala espírita. Quer ser puro? Quer um espírito puro? Quer ser um espírito puro? Entrega tudo que você tem aos pobres e segue. Não quer dizer isso, Jesus, que a gente deve viver na penúria e distribuir nossos bens aleatoriamente. Não, não. Mas para que nós não sejamos servos de mamão, não sejamos servos da riqueza. Porque se nós focarmos toda a nossa energia e obediência à riqueza, à matéria, nós não conseguiremos sintonizar com os bens espirituais. Ou como Jesus dizia, procura primeiro os tesouros do reino dos céus, e tudo mais vos será dado como acréscimo de misericórdia. Então, apenas abrindo um parênteses rápido, bem rápido, voltando lá ao capítulo 3 de Mateus, quando Mateus descreve a tentação no deserto, que, lógico, não cabe aqui a gente analisar inteira, até porque não é o objeto da nossa análise, da nossa conversa. Mas a tentação no deserto é uma parábola. É uma parábola que Jesus fala sobre o duelo que o ser humano tem que ter para sair da condição humana e entrar na condição de espírito puro, espírito angelical. E ela é baseada em vencer 3 tentações, 3 desafios, vinculados às 3 tentações que o demônio fez a Jesus. E o primeiro passo das 3 é exatamente sobre isso que a gente está falando. Vocês lembram qual é a primeira? Se és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão para satisfazer a sua fome. Sabe o que é isso? É a tentação de se entregar, é a tentação de ser servo, é a tentação de servir,
mamon. Servir à riqueza, servir aos bens materiais. Por quê? Porque na cultura hebraica, o pão representa a matéria. É o principal alimento para satisfazer o corpo. Então, o pão simboliza o material. E a pedra? A pedra simboliza o espiritual, a conexão com Deus. Tanto é que lá em Jerusalém, o maior cemitério de Jerusalém é o cemitério que fica na encosta do Monte das Oliveiras. Tem milhares de túmulos. E lá eles não deixam flores, eles deixam pedras. Porque a pedra é o símbolo da espiritualidade. À época de Jesus, aonde tinha um local que ocorria alguma manifestação mediúnica, alguma coisa assim, eles colocavam uma pedra para marcar o local. Então, o que o diabo, na parábola, diz? Olha, transforma o espiritual em material para satisfazer as suas vontades aqui na terra. Servir a mamon. E o que Jesus fala? Nem só de pão vive o homem. Nem só. Quer dizer, a gente precisa do pão, a gente precisa da matéria, a gente precisa dos bens materiais, a gente precisa trabalhar, a gente precisa ganhar salário, a gente precisa pagar conta, a gente precisa ter algum lugar para comer, ter comida, ter roupa, casa, tudo isso. Mas nem só. O primordial é a espiritualidade. E é isso que Jesus estava falando. Olha que interessante como bate, né? E aí, olha que curioso. A gente vai lá ainda no Evangelho de Lucas agora. No Evangelho de Lucas. Lá no capítulo 23, ele fala sobre o bom e o mau ladrão. Quando Gestas, o mau ladrão, fala assim: Senhor, desce da cruz e leva-nos contigo. Como é que está no teu evangelho? Como está na tua Bíblia? Está assim, ó. E Gestas, o mau ladrão, blasfema dizendo. Por que ele blasfema? Porque ele fala, quando desce da cruz, o símbolo é se entregar à matéria e abandonar o espiritual. Então, essa dualidade entre Deus e Mamon sempre existiu na cultura hebraica. Então, quando o jovem vai embora, simbolicamente, ele escolhe a matéria, ao invés do céu ou do espiritual. E daí Jesus coloca a frase que é, até hoje, uma dificuldade muito grande para as pessoas compreenderem. Em verdade, verdade vos digo, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E aí todo mundo fala, nossa, se eu for rico, eu tô lascado, porque eu não vou entrar no céu. Se eu for rico, eu vou direto para o umbral, porque rico é uma maldição. Vamos pensar, meu pessoal, vamos pensar, gente, vamos pensar. Se o dinheiro fosse uma maldição, se o dinheiro fosse uma barreira intransponível para alcançar a felicidade no mundo espiritual, Deus permitiria? Não permitiria. Tanto é que, olha que curioso, nós temos duas maneiras de interpretar isso. Camelo passar pelo fundo de uma agulha. Camelo era o animal, camelo, tá? Que não poderia ser camelo, por quê? Porque camelo não tinha camelo naquela região, né? Então, o nesse sentido da palavra camelo, é o animal,
era muito pouco conhecido ali, tá? Então, eles utilizavam a palavra camelo como aquelas imensas cordas que amarravam os navios no cais do porto, que eram imensas, né? Então, é mais fácil uma corda daquele diâmetro passar o fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas a gente pode utilizar também como Jesus teve a infância dele no Egito durante 5 anos, ele teve uma convivência também com os egípcios. E aí, lá era muito habitual, em algumas cidades ali da região fora de Israel, as cidades todas eram amuralhadas. E a porta principal da cidade se fechava às 10 horas da noite. Depois disso, os viajantes que vinham pelo deserto, eles paravam o camelo, animal, ali do lado, amarravam ele ali e atravessavam pequenas fendas feitas nas paredes de pedra. Dormiam na cidade e no outro dia voltavam e pegavam o camelo para continuar a viagem. Essas fendas chamavam gamal. Gamal, que é camelo, que é agulha, aliás, agulha. Então, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha. O animal passar por aquela fenda muito, muito estreita, só passava uma pessoa, do que um rico entrar no reino dos céus. Mas, de qualquer forma, isso é uma curiosidade só. Tá? O importante, o básico, é que não é o dinheiro que impossibilita a entrada, é a sua utilidade, o que se faz com ele. Tanto é que lá na próxima parábola, e vocês vão perceber que são 5 parábolas, uma atrás da outra. Quando Jesus fala, e Kardec nomeia essa parábola de resguardar-se da avareza, quando ele fala assim, um homem se aproxima de Jesus e fala, Senhor, obrigue ou fale para o meu irmão dividir a herança do meu pai comigo. Quem me arrogou o direito de ser juiz na causa de vocês? Né? Por que isso? Porque o primeiro filho, o primogênito, à época, em Jerusalém, todo Israel, o povo hebreu, o primogênito ganhava a herança 90% e 10% ficava com o irmão. Então, por isso que ele pediu para Jesus, porque Jesus já era conhecido à época. E aí Jesus dá uma outra parábola dizendo, um homem teve uma colheita excepcional, muito, muito valiosa, resolveu destruir todos os seus celeiros, fazerem celeiros maiores e guardou toda a sua fortuna ali. E à noite deitou-se e tranquilizou-se, dizendo, agora eu tenho uma fortuna para viver o resto da minha vida tranquilo. E Jesus termina a parábola dizendo, e Deus disse ao homem, insensato, hoje mesmo pedirei a sua alma. Ou seja, que valeu tanto. Né? Então, percebam que sempre está ligado a servir. A que Deus você serve? Ao Deus do Espírito ou ao Deus da matéria, simbolicamente? A próxima parábola, na verdade, não é uma parábola, é a história do encontro de Zaqueu com Jesus. Jesus na casa de Zaqueu. E percebam que aí, nessa passagem, Kardec já analisa o que é necessário para vencer a escravidão da riqueza, a escravidão da matéria. Né? A primeira tentação, vencer o apego excessivo à matéria.
Porque Zaqueu era um publicano, era um cobrador de impostos. Mais uma vez, rapidamente. Publicano era aquele que cobrava impostos. Quando Roma invade Israel e institui imposto, eles entendiam que o imposto não deveria ser cobrado porque era uma questão divina. Eles só poderiam dar o dízimo, a contribuição a Deus. Uma visão judaica. Que o dar a Roma era quase que um crime contra Deus. Só que se eles não dessem, eles eram presos ou mortos. E o Império Romano começou a agimentar, começou a chamar hebreus para cobrar impostos e dava muito dinheiro para eles. E esses hebreus que cobravam impostos eram chamados de publicanos, como Mateus, Levi, o apóstolo. E quando você subia muito de cargo, você chegava à condição de chefe dos publicanos. Era quase que uma autoridade, assim, sabe? Era um chefe de todos os coletores de impostos. E de todas as cidades de Israel, a que tinha era o centro da coleta, onde era organizado todo o processo de distribuição dos publicanos, era Jericó. E ali havia um chefe que comandava todos os outros do país inteiro, que tinha o nome de Zaqueu. E Zaqueu era extremamente rico, só que ele já não se satisfazia com a fortuna que ele tinha, estava faltando alguma coisa. E ele resolve ver Jesus nessa condição. Um cara odiado pelo povo, odiado. Se o povo pegasse ele sozinho na rua, ele apanhava, no mínimo, porque ele era odiado. E mesmo assim, ele vai encontrar Jesus. E não vai em qualquer lugar, não, vai no meio da multidão, porque a passagem fala, ele não conseguia ver Jesus pelo volume de pessoas, ele sobe no sicômoro, na árvore. Então, o sacrifício que Zaqueu fez, a entrega que Zaqueu teve para chegar até Jesus, ele não só se desapegou dos seus bens materiais, ele não só abdicou do seu conforto, mas ele colocou em risco a sua vida para encontrar Jesus. E ele não pediu nada. Ele queria ver Jesus apenas, só ver. Subiu no sicômoro, Jesus ia passar, ele ia ver Jesus, acabou. Mas Jesus o chama. E ele fica tão tocado com a noite que Jesus passa na sua casa, que ele diz assim: metade do meu patrimônio eu darei aos pobres. E a outra metade, quem eu prejudiquei, eu pagarei 4 vezes mais. E Jesus diz assim: abençoado seja Zaqueu, porque você também é filho de Abraão, é filho da raça, é bem-aventurado. E tanto é que depois ele se torna seguidor de Jesus. E muitos dizem que ele se torna batizado, ele que queria se batizar com o nome de Mateus, mas já tinha Mateus Levi. Ele se batiza com o nome de Matias, que futuramente, em Atos dos Apóstolos, se tornaria o substituto de Judas no colégio apostolar. Então, nós vemos que a riqueza em si não é o problema. O problema é abandonar o patrimônio espiritual para servir o patrimônio material. Porque quando nós abrimos o livro dos Espíritos, lá na questão 27, Kardec pergunta assim: quais são os elementos do universo? O que existe no universo?
ele coloca Deus, o Criador, Espírito, a criatura, e matéria, o veículo pelo qual a criatura se manifesta. Então, a matéria é um veículo, não é propriedade. Não é propriedade. Tudo que eu adquiro na terra é empréstimo. Do momento que eu chego, o primeiro empréstimo que é me dado é o corpo físico. A partir daí, o leite materno, a mamadeira, a chupeta, a roupinha, a fralda, o berço, tudo é empréstimo. Tudo fica. Tudo fica. E por isso que vem a próxima parábola. O mal rico, ou rico e Lázaro, como queiram. Havia um rico, muito rico, que utilizava da sua riqueza apenas para satisfação pessoal, diz a parábola. E na casa, na porta da sua casa, morava um mendigo, Lázaro, que sonhava em se alimentar com as migalhas que caíam da mesa do rico. Ele não pedia comida, ele não pedia um prato de comida, ele queria se alimentar das migalhas. E o rico não dá. Morre os dois. O rico vai para o inferno, simbólico. E vê no seu sofrimento Abraão, que é a representação do próprio Deus. Ao lado de Deus, ao lado de Abraão, ele vê Lázaro, o mendigo. E aí o que ele pede? Ele pede assim: permita, pai Abraão, que Lázaro molhe os seus dedos na água e molhe os meus lábios, que eu tenho sede. Não pode. Porque Lázaro está no céu, você está no inferno. E aí a gente olha essa passagem e acha tão estranha, né? Tão esquisita, né? É a lei de sintonia. Se para você sintonizar com o bem, você não pode estar vinculado com o mal. Para você se desvincular do mal, você tem que se vincular ao bem. É assim, é lei de sintonia. E aí ele fala, no seu desespero, o rico, então permita que Lázaro vá em casa e fale para os meus irmãos que é assim, que vincular a vida só ao dinheiro, só ao material, vai trazer muita dor, muito sofrimento. E o que ele fala? Já vos dei Moisés, Elias e os demais profetas, e não acreditaram. Jesus, como governador espiritual do planeta, vem nos orientando desde que nascemos na condição humana na Terra. A condição de olhar os tesouros espirituais primeiramente, para depois os tesouros materiais, não é de hoje. Não é ideia espírita, não é ideia católica, não é ideia judaica. É desde que o mundo é assim. Por quê? Porque faz parte da lei divina. Faz parte da lei divina. Então, a partir daí, a gente reconhece a necessidade de mudar. A gente vê as consequências. Qual é a representação do inferno? E a gente sabe, na doutrina espírita. A gente sabe. Como é o desencarne? Depende. Se você vivenciou uma vida desapegando-se da matéria, não dando tudo que você tem para os pobres, não é isso. Mas usando da matéria e não sendo usado por ela, usando da matéria, mas não sendo servo dela, sendo escravo dela, como Jesus falou. Não se pode servir a Deus e a Mamon.
Se você passa a vida inteira servindo a Mamon, servindo a matéria, eu faço o que eu quero. Quem fala isso é um escravo. É um escravo do seu desejo material. Né? Aqueles que desencarnam nessa condição têm uma dificuldade muito grande. Por quê? Porque não se apega a nada espiritual, é só matéria. E aí? Desencarna, perde a matéria, como é que faz? Entra naquele estágio de adaptação no mundo espiritual que Kardec dá o nome de perturbação espiritual. Não perturbação no sentido clássico da palavra, mas no sentido de adaptação. É lógico, se ele viveu a vida cultuando a matéria, cultuando o material, ele vai ter uma dificuldade imensa quando ele abandonar a matéria. E aí o que acontece? Jesus fala: aonde estiver o seu pensamento, ali estará o seu coração. E aí muitos, muitos e muitos, não são 2 ou 3, que desencarnam e voltam para casa. E voltam para o trabalho. E ficam desesperados quando vê os filhos repartindo a sua fortuna. Kardec fala isso. Kardec coloca exemplos disso na Revista Espírita, no livro Céu e Inferno. Né? Por quê? Porque passaram a vida inteira servindo a matéria, na ilusão que eram servidos. Só que quando abandonam a matéria, sofrem. E aqueles que vivem, mesmo ricos, mesmo milionários, mas usam o dinheiro em seu benefício, mas em benefício do próximo. Aí eles estão fazendo com que o dinheiro, com que a matéria os sirva e não estão servindo a matéria. São muito bem-vindos no mundo espiritual. Terão uma desencarnação tranquila e feliz. Por quê? Porque cada um segundo as suas obras. Entramos aí na parábola dos talentos. O Senhor deu a um servo 1 talento, a outro 2 e a outro 5 talentos. O que deu 5, trabalhou e multiplicou esse talento, devolveu 10. Tu és bom servo. O que recebeu 2, multiplicou, devolveu 4. Tu és bom servo. Aquele que recebeu 1, guardou esse 1 e não fez nada com ele. E devolveu o mesmo. Mau servo. Por quê? Porque recebeu uma dádiva de Deus e não desenvolveu, e não trabalhou com ela. A riqueza não é mérito para ninguém. A riqueza não é privilégio para alguém. A riqueza é um dos talentos. Todos nós recebemos talentos, cada qual no seu nível de necessidade. E é uma responsabilidade. Trabalhar com dinheiro no bem. Né? É meio batido isso que eu vou falar, mas é verdade. Bill Gates, todo mundo conhece. Foi o homem mais rico do mundo por muitos anos. Muitos anos. O dono da Microsoft. Né? Ele tem bilhões, bilhões. Ele podia rasgar dinheiro o resto da vida dele que não acabava. O que ele fez? Tem 3 filhos. 10% da fortuna dele, ele deu para os filhos. 10%. E isso dá para eles viverem tranquilamente o resto da vida. Os outros 90%, ele e a esposa dele viajam pelo mundo distribuindo em obras de caridade e benefício ao próximo. Está cumprindo a tarefa? Tá. Tá.
E isso sim é a utilidade da riqueza. A riqueza é feita para movimentar a sociedade, para beneficiar o próximo. Mas nós somos tão egoístas, tão orgulhosos, que achamos que a riqueza é um benefício para nós que somos demais. E que a gente deve gastar com a gente, afinal de contas, cada um se vira. A riqueza tem uma utilidade. E muito difícil. Porque na comparação das duas, a riqueza e a riqueza é extremamente mais difícil. Porque a pobreza, ela nos incita à oportunidade da resignação, da paciência, da perseverança. E a riqueza nos incita todo tipo de tentação. Porque o dinheiro concede à pessoa poder. E o poder concede à pessoa a oportunidade de fazer o que ela quer, abrindo todas as portas, as boas, mas abrindo as más também. Como dizia o apóstolo Paulo na sua carta aos Coríntios, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então, há a riqueza como uma oportunidade de sacrifício, de ser servo da sociedade, de usar esse dinheiro, usar essa riqueza em benefício próprio, sim, mas em benefício da sociedade, em benefício ao próximo. Por isso que há uma responsabilidade muito maior no rico do que no pobre. Porque nós vamos responder conforme o talento que a gente tem e o que a gente fez com o talento recebido. Então, a partir daí, a gente compreende que há uma desigualdade na riqueza no mundo. Por quê? Que cada qual está num nível diferente de compreensão em relação à matéria. Por quê? Porque uns são laboriosos, trabalham, vão atrás, correm, outros não. Uns têm mais cabeça para cuidar do dinheiro, desenvolver o dinheiro, outros não. E o próprio espírito, ao analisar, o próprio Kardec, ao analisar essa questão, fala: vamos imaginar que a humanidade inteira ficasse com o mesmo valor, dividisse todo o patrimônio do mundo num valor só, para cada um igual. Em pouco tempo, essa igualdade desapareceria de novo. Por quê? Porque cada um lida com o seu dinheiro de uma forma. É a mentalidade. É a mentalidade. É o nível de compreensão espiritual. É a forma com que o indivíduo encara o dinheiro. Ele é servo do dinheiro? Ou ele usa o dinheiro para servi-lo, sendo servo apenas do divino, procurando tesouro no reino dos céus? E aí o espírito, na instrução dos espíritos, os espíritos nos afirmam sobre a verdadeira propriedade. O que é meu? O que é meu? Você só pode falar que alguma coisa é sua quando você pode levar essa coisa a qualquer lugar. Quando você desencarnar, carro, casa, conta no banco, patrimônio, terra, móveis, imóveis, tudo vai ficar. Roupa, corpo físico, tudo vai ficar. A pessoa fala, ai, o meu corpo tá assim, meu corpo. Mas não é meu, é empréstimo. Porque se fosse meu, eu levava junto. Quando eu desencarnar, vai ficar.
E a pessoa que cuida a vida inteira do corpo e vai para a academia e coloca hormônio e faz isso e faz aquilo e fica com o bíceps do tamanho de um touro, desencarna, vai apodrecer a matéria. E no mundo espiritual? Como que essa pessoa vai se encontrar? Então, o capítulo 16 é um chamado e um alerta para nós, meus irmãos. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Não se pode servir a matéria, não se pode ser escravo da matéria e, por lei de sintonia, querer sintonizar com a espiritualidade superior. O primeiro passo para a sua renovação íntima, para a reforma íntima, é exatamente esse: o desapego ao excesso de matéria. Chico Xavier fala assim: tudo que nos sobra na nossa casa está faltando em algum lugar. Então, dessa forma, a gente começa a analisar essa questão de uma outra maneira, percebendo que cada um de nós é reflexo daquilo que pensa, que a matéria vai ficar. O que nós vamos levar conosco é o sentimento. Aonde estiver o seu pensamento, ali estará o seu coração. Se você desencarnasse hoje, você sofreria com apego excessivo à matéria? Questão 785 do Livro dos Espíritos, só para encerrar. Qual o maior entrave para a evolução do homem na Terra? O que impede que o homem se transforme em um espírito puro? Orgulho, egoísmo, que forjam o personalismo, e o apego excessivo à matéria. Para que a gente abandone definitivamente o orgulho, abandone o egoísmo e consiga adentrar na condição de espírito puro, não vamos nos enganar, meus irmãos. Temos que aprender a desapegar ao excesso de matéria que a gente tem. Usar a matéria, não ser escravo dela. Que Deus nos abençoe. É isso aí, João. Não pode ser escravo, não. É. Tem uma pergunta aqui, dá tempo, acho, de comentar. Ó. Uma Claro. perguntinha da Juse. Sim. João, eu